dia, turma! E aí, vamos lá para mais uma correção de exercício? Na última aula eu pedi para que vocês fizessem a página 145 sobre adjuntos adverbiais, lembra? Então, classifique os adjuntos adverbiais destacados, tendo em vista a circunstância que expressam nas frases. Então, abram aí na página 145, tá? Vamos lá. Já se sabe que muito se fala e pouco se faz sobre isso. Então, aqui, muito, adjunto adverbial de intensidade, pouco, também de intensidade, e sobre isso, assunto, certo? B, durante os 2 últimos meses, tempo, parei de comprar tomate em razão do preço alto. Causa, por causa do preço alto, certo? As respostas estão aqui. Embora cansada, concessão, não deixou de passear com seus filhos, companhia. Em nome da nossa amizade, interesse, farei de tudo para o sucesso da sua festa. Finalidade, tá? Para, finalidade. As opiniões divergiam demais, intensidade, apesar das tentativas de conciliação, de concessão. Vocês leram aquela lista de adjuntos adverbiais na página anterior? Então, ali é para vocês estudarem, tá bom? Letra F. Como combinado, conformidade. Chegamos antes, tempo. Da festa por cautela, causa. G, provavelmente, dúvida. Viajar de navio, um modo, né? Nunca, esse nunca, que é tempo, foi seu maior sonho, dadas suas constantes crises de enjoo. Aqui é uma causa, porque está dando o que? Uma explicação, tá? Por isso que é causa. H. Escreveu apressadamente, o modo com que ele escreveu. Um bilhete a lápis. A lápis é instrumento. Com certeza, estou dando o quê? Uma afirmação, né? Então, é a afirmação. Com certeza, preferia mais intensidade, bem localizado, terreno para investimento. Olha o para aqui, ó, finalidade. J, sem condições de pouso, causa. O avião se manteve no ar. K, não há sucesso sem grande determinação. Então, aqui é adjunto adverbial de condição, certo? Eu vou disponibilizar o slide para vocês, tá? Para depois fazerem correção com calma. Então, oitavo ano, vamos dar continuidade com a nossa apostila. Nós estamos já encerrando. Ficaram faltando alguns exercícios para serem resolvidos. Eu farei a resolução junto com vocês aí, tá bom? Então, abram aí, na página 99, nós resolveremos os exercícios das páginas 99 e 100. Nós vamos resolver juntos, tá? Então, vamos lá. Página 99. É o exercício 6. Aí, aqui tem a instrução do texto. Há 6 ou 7 dias que eu não ia ao Flamengo, agora à tarde lembrou-me lá de passar antes de vir para casa. Fui a pé, achei aberta a porta do jardim. Entrei e parei logo. Lá estão eles, disse comigo. Ao fundo, à entrada do saguão, dei com os 2 velhos sentados, olhando um para o outro. A Guiara estava sentado ao portal direito, com as mãos sobre os joelhos. Dom Carmo, à esquerda, tinha os braços cruzados à cinta. Hesitei entre ir adiante ou desandar o caminho. Continuei parada alguns segundos até que recuei, pé ante pé.
ao transpor a porta para a rua, vi-lhes no rosto e na atitude uma expressão a que não acho o nome certo ou claro. Digo que me pareceu. Queriam ser risonhos e mal podiam se consolar. Consolava-os a saudade de si mesmos. É um texto de Machado de Assis, tá bom? E aqui na questão 6 está pedindo o seguinte: assinale as alternativas em que a palavra destacada exerce a função de objeto direto. Lembram que para ser objeto direto não tem preposição? Então, número 1, digo o que me pareceu. Então, digo o quê? Né? Digo que me pareceu. O quê? O. Consolava-os a saudade de si mesmos. Consolava quem? Ele, né? Então, a gente sabe que a alternativa, o número 1 e o 2 estão certos. Agora, à tarde, lembrou-me lá de passar antes de vir para casa. Lembrou de quem? Me, né? A quem? Me, objeto indireto. Queriam ser risonhos e mal podiam se consolar. Se consolar a quem? A si. Lá estão eles, disse comigo. Lá estão quem? Eles. Eles aqui não tem função de objeto, né? Então, aqui, somente o número 1 e o número 2. Então, a soma vai dar 3. Então, estão corretas as alternativas 1 e 2, certo? 7. O texto abaixo é parte de uma campanha promovida pela ANER, né, que é a Associação Nacional de Editores de Revistas. Surfamos a internet, nadamos em revistas. A internet empolga, revistas envolvem. A internet agarra, revista nos abraça. A internet é passageira, revistas são permanentes. E essas duas mídias estão crescendo. Um dado que passou quase despercebido em meio ao barulho da internet foi o fato de que a circulação de revistas aumentou nos últimos 5 anos. Mesmo na era da internet, o apelo das revistas segue crescendo. Pense nisso, o Google existe há 12 anos. Durante esse período, o número de títulos de revistas no Brasil cresceu 234%. Isso demonstra que uma mídia nova substituiu uma mídia que já existe. Uma mídia estabelecida tem a capacidade de seguir prosperando ao oferecer uma experiência única. É por isso que as pessoas não deixam de nadar só porque gostam de surfar. Olha que interessante. É por isso que elas não deixam de adquirir revistas só porque elas gostam de utilizar também a internet. Interessante esse texto, né? O verbo surfar pode ser usado como transitivo ou intransitivo. Exemplifique cada um desses usos com enunciados que aparecem no texto da campanha. Indique, justificando em qual desses usos o verbo assume o sentido necessariamente figurado. Se ele está no sentido figurado ou se ele está no sentido literal. A gente tem aí a palavra denotativa e a palavra conotativa. A palavra denotativa está no sentido real. E a palavra que é conotativa, ela está no sentido figurado. Como assim? Sentido denotativo, que é o sentido real, são as palavras que aparecem no dicionário, né? A gente dá o exemplo, não, claro que a gente dá o exemplo para facilitar. Denotativo vem de dicionário, são as palavras no sentido literal, sentido real. E conotativa no sentido o quê? Figurado. Eu sempre dou o mesmo exemplo para facilitar o entendimento. Sempre quando eu vou falar sobre esse assunto, eu dou o mesmo exemplo, né? Quando nós, mulheres, as meninas, né, quando nós estamos reunidas e passa um rapaz bonito, um menino bonito, o que vocês falam? Nossa, ele é um gato, não é assim? Então, ele é um gato, eu falei no sentido que? Figurado, não é mesmo? Eu falei no sentido figurado, porque ele não é um gato, um animal, ele é bonito, eu quis dizer que ele é bonito. Agora, no sentido denotativo, no sentido real, eu falo assim, aquele gato é branco. Então, eu falei de quem? Do animal.
Então, o sentido real, o sentido denotativo. E o sentido figurado é o sentido conotativo. Anotem aí que vocês vão precisar disso por muito tempo, tá bom? Então, aqui no caso, depois que você exemplificar cada um dos termos do verbo surfar, você vai indicar justificando em qual desses usos o verbo assume um sentido que é figurado. Então, vamos lá. Observe o número 8. Observe que nos fragmentos a seguir os pronomes o e elas desempenham a mesma função sintática. Então, tanto no A e no B, né, os dois são objetos diretos. Letra A. Soprou de leve. Ele encolheu-se e vergou o corpo para o lado do sopro, como faz uma pessoa na ventania. Será que quem manda elas olha para nós como Doril, estava olhando para o louva-a-Deus? Explica a diferença de formas entre os pronomes com base na diversidade de usos da língua. Então, vamos fazer primeiro o 7, depois a gente faz o 8. O 7 está pedindo sobre o verbo surfar. Né? O verbo surfar pode ser usado como transitivo ou intransitivo. Exemplifique cada um desses. Então, vamos lá. O verbo surfar é usado como transitivo direto no título do texto e em sentido figurado. Olha só. Surfamos o quê? A internet. Então, objeto direto. A gente surfa a internet? Não. Então, está no sentido o quê? Figurado. Certo? Na última frase, o mesmo verbo, é por isso que as pessoas não deixam de nadar, só porque gostam de surfar. O mesmo verbo é usado como intransitivo e apresenta no sentido literal, que é no sentido que real, né? Por quê? Só porque gostam de surfar no sentido real. Então aqui ele é um verbo intransitivo porque ele não tem complemento. Aqui é um objeto indireto e aqui ele não tem complemento. Então vai ser verbo intransitivo, certo? Número 8. Em relação à diferença de formas aqui, para fazer a análise aqui nessa frase, é por isso que as pessoas não deixam de nadar, só porque gostam de surfar. Então, aí faz a pergunta para o verbo, para saber qual é o sujeito, né? Pelo verbo surfar aqui não ter um complemento, por isso que ele vai ser intransitivo, tá bom? Número 8. Então, aqui está pedindo, né? Explica a diferença de formas entre os pronomes. O soprou e será que quem manda elas? Com base na diversidade do uso da língua. Então, vamos ver o que eu coloquei aqui. Em relação à diferença de formas entre os pronomes em questão, a sentença apresentada em A exemplifica um discurso no qual o enunciador utiliza o pronome oblíquo ato no ou, como objeto direto, né? Soprou de leve. Soprou quem? Ele, né? Então, objeto direto é a forma, né, correta de se falar. Soprou. O que demarca uma construção do português padrão escrito. Então, ele usou a norma correta, né? O padrão correto da língua portuguesa, da norma culta. Soprou o. Agora, já a sentença B, será que quem manda elas olha para nós, né? Já a sentença B é uma construção sintática embasada na coloquialidade brasileira, né? A forma que a gente fala no dia a dia. O pronome elas funciona como objeto direto do verbo mandar, o que caracteriza a espontaneidade da linguagem de quem emprega essa construção. Então, manda o quê? Elas, né? Então, os dois têm a função de objeto direto. Essa numa linguagem formal, né, uma linguagem culta, e essa numa linguagem coloquial, uma linguagem informal, tá bom? Vocês pausam o vídeo para poder resolver. Número 9. Representava-se justamente Otelo. Os lenços perderam-se. Nas sentenças anteriores, o se ocorre duas vezes como partícula passivadora. Construa uma frase em que o verbo representar seja intransitivo. Então, representava-se e os lenços perderam-se. Então, aqui foi utilizado o se, né, que é uma partícula passivadora, e está pedindo para construir uma frase em que o verbo representar seja intransitivo, ou seja, não tenha complemento verbal.
Então vamos lá, o verbo representar é intransitivo quando ele significa desempenhar um papel, interpretar. Nesse caso, deve-se criar uma frase em que tal verbo apareça nessa acepção. Então, o grupo de teatro da escola representa muito bem, né? Interpreta muito bem, desempenha um papel muito bem. E muito bem nós temos aqui um advérbio, não é mesmo? Não é um complemento verbal. Aqui a gente tem um adjunto adverbial, né, na análise sintática, então o grupo de teatro da escola representa muito bem. Então aqui o representa é um verbo intransitivo. 10. Na nova gramática do português contemporâneo de Celso Cunha, leem-se as seguintes considerações sobre a questão da chamada regência verbal. A ligação do verbo com seu complemento, isso é, a regência verbal, pode fazer-se diretamente sem uma preposição intermédia, quando o complemento é objeto direto, ou indiretamente mediante o emprego de uma preposição, quando o complemento é objeto indireto. Então, objeto direto não exige preposição, objeto indireto exige a preposição. Então, é um fragmento de texto de Celso Cunha, com base nas considerações anteriores. Leia o fragmento de uma reportagem da Folha de São Paulo, transcritos a seguir. Então, aqui é um fragmento da Folha de São Paulo, que está querendo aqui, né, os complementos, é para indicar e classificar os complementos verbais ligados aos verbos em negrito. Então, aqui, dirigindo, qual que é, né, o complemento aqui? Caminhões é o objeto do verbo dirigindo, né, do país dirigindo. Dirigindo o quê? Caminhões, né? Então, aqui vocês vão colocar, o caminhões é o objeto do verbo dirigindo, objeto direto, certo? Mas nenhum se compara, afirma o que ele esteve envolvido ontem pela manhã. Ao que ele esteve envolvido pela manhã, vai ser o quê? Objeto indireto do verbo comparar, né? Compara a quem? Ao que ele esteve envolvido pela manhã. Então, aqui a gente tem o ao, que é a contração do a mais o, nós temos uma preposição, e na pergunta tem uma preposição envolvida, compara a quem, né? A quem? Então, ao que ele esteve envolvido. Então, ao que ele esteve envolvido pela manhã é objeto indireto do verbo compara. Aqui eu esqueci do direto, tá, gente? É objeto direto. Agora vamos aqui, do verbo ver. De tudo, na estrada a gente vê de tudo. Vê de quê? De tudo, né? Vê o quê? Tudo. Quem vê, vê alguma coisa. Como que eu vou saber que esse também pode ser objeto direto preposicionado? Porque aqui a gente tem o de. A gente pode tirar o de? Na estrada a gente vê tudo, pode. E quem vê, vê alguma coisa. Vê o quê? Não tem preposição. Então, vê o quê? Tudo. Então, vai ser de tudo é objeto direto preposicionado do verbo ver. E por último aqui, bater. Só faltava ter visto um avião bater em meu caminhão. Bater em quem? Em meu caminhão. Então, em meu caminhão é objeto indireto do verbo bater. Aqui na questão 9, na página 104, né, assinale a única alternativa em que o pronome destaque não exerce a função de complemento nominal. Então, todos esses aqui têm a função de complemento nominal, exceto a letra E, aquele sobre amargurar-lhe a vida. Então, esse li aqui ele não é um complemento verbal, não é nominal, não verbal, tá bom? Então, é a letra E por isso. Número 10, página 105. Assinale a alternativa que traz corretas classificações do sujeito da predicação verbal, cortou lá. Predicação verbal. Por que a letra A? Então, é para assinalar a alternativa que traz corretas classificações do sujeito da predicação. Então, houve o verbo haver no sentido de existir, é um sujeito inexistente, uma oração sem sujeito. Então, houve o quê? Uma considerável quantidade. Então, é verbo transitivo direto. Então, de cara, a letra A está certa, tá? Então, 10, letra A. 11. A oração vasculhou os bolsos, o louro sueco, com a substituição do complemento verbal para um pronome oblíquo, equivale a... Então, vasculhou os, tá? Porque é os bolsos. Então, aqui, ó,
O único que tá vasculhou-os é a letra D. Então, por isso que a 11 é D. A 12. A preposição de pode preceder diferentes tipos de funções sintáticas. Por exemplo, objeto indireto. Na frase, eu preciso de você. Quem precisa de alguém. Precisa de quem? O termo destacado também exerce a função de objeto indireto, hein? Esse aqui, ó, a construção, necessidade, banca e mesa, tudo são nomes. Então, para exercer a função de objeto indireto, tem que ter um verbo. Um que tem verbo antes, ó, necessitamos, que necessita, é do verbo necessitar. Então, por isso que a letra B, porque na letra A é construção, não é verbo. Necessidade é nome. Banca é nome. Mesa também é um nome, é um substantivo. Então, o único que tem verbo aqui é a letra B. Por isso que a letra B aqui vai ser objeto indireto, certo? 13. Aqui também, ó, né? Eu acho que apareceu lá. A letra E apareceu lá, né? 13. Observe a oração. E Fabiano saiu de costas. Assinar a alternativa em que a oração também tenha verbo intransitivo. Então, saiu de costas, saiu um verbo intransitivo, de costas vai ser um advérbio. Então, quais dessas aqui também é um verbo intransitivo? Fabiana ajustou o gado, Fabio ajustou o quê? O gado. Acreditar em quem? Na sua velha. Dava-lhe o quê? Uma ninharia. Atrevimento não tinha o quê? Atrevimento. Depois que acontecer aquela miséria, por que a letra E? Por que é o verbo intransitivo? Porque, ó, depois que aquela miséria acontecera, logo, aquela miséria, ele vai ser o quê? Um sujeito, tá? E não um complemento de acontecer. Portanto, se não há necessidade de um complemento, o verbo é intransitivo. Então, depois que acontecer aquela miséria, o que aconteceu? Aquela miséria, sujeito. Então, o verbo acontecer não tem um complemento. Aqui vai ser um advérbio, então acontecer vai ser um verbo intransitivo, certo? 13. Observe a oração, 14, né? Leia a estrofe a seguir para responder a próxima questão. Muito bom dia, senhora. Que nessa janela está? Sabe dizer se é possível algum trabalho a encontrar? No verso, né, um poema de João Cabral de Melo Neto. No verso que nessa janela está, o verbo é o quê? Está. Ele é o quê? Intransitivo. Ele não tem complemento verbal, não é mesmo? Então, também é um verbo intransitivo. Então, nós finalizamos aí, né, a parte da correção, dos exercícios, adjunto adverbial, e na próxima aula nós vou fazer a correção de uma atividade que eu vou passar hoje e já entrarei na voz passiva, certo? A atividade da aula de hoje vai ser aquelas sobre adjunto adverbiais. Eu não coloquei aqui, mas eu vou colocar lá na instrução de vocês as páginas certas, tá bom? É sobre adjunto adverbiais, os adjuntos adverbiais, que na página 145 eu passei só um exercício, então vai ser a página 144, eu não tenho certeza se está também na 143, mas eu vou deixar anotadinho na instrução de vocês, tá bom? Um grande beijo e nós já estamos finalizando aí o nosso conteúdo, tá bom? Tchau, tchau para vocês!